Poder de Atração Material 2020, Astrologia. Primeira coisa que você precisa desenvolver é esse dínamo vibracional ou essa sementeira desse poder de atração dentro de si. Então eu vou passar de uma certa forma, vamos dizer assim, como se fosse um exercício ou uma prática para você criar o ser abundante no seu ser. Vou repetir, para você criar esse ser abundante dentro de ti como um dínamo vibracional. O que eu aprendi? Que antes de nós vivermos as realidades do efeito, ou puramente dito, da realização de algo, nós temos umas energias anteriores que devem ser trabalhadas. Hoje em dia a humanidade padece tanto porque ela quer isso aqui, ó. Ela quer o efeito. Ela quer agora já, compro no cartão, divido em 12, eu quero já. Não rola. As leis universais, elas precisam de resoluções vibracionais sutis que vão se coagulando na medida que você as intensifica. E essa intensificação de energia, se você não cria, nada rola. Você pode entender tudo de astrologia, de tarô, de cabalá, de boa cumba, macumba, o que for. Não vai rolar. Porque você não está trabalhando esse processo da criação que existe aonde? Na natureza. Quer ver? Vou brincar com vocês para vocês entenderem isso. Antes de vocês fazerem, no sentido de realização, qualquer coisa, você pensa, nem que seja um segundo ou não, o seu corpo saiu andando, o que será que ele vai fazer agora, meu Deus? É assim? Acho que você pensa, não pensa? Tipo, deixa eu ver, eu vou no banheiro. Então você não vai na cozinha, você vai no banheiro. E o seu corpo mental fala onde está o banheiro, não é assim ou não? Vocês sabiam que muitas vezes, em praticamente muitos setores da vida de vocês, vocês erram? Que eu vou dar um exemplo, relacionamento afetivo. Quantas vezes o seu coração falou, eu vou, e sua mente, não vai, você vai dançar. Nunca rolou isso com vocês? Nem meia vez. Ou o contrário, né? A mente falando, vai, o coração, fria, 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 fria. Nunca rolou isso? Claro que já rolou. Muitas vezes a gente ultrapassa ou não trabalha os passos corretos dos estados de consciência, deixando alguns fora desse trabalho, e o resultado ou o efeito ou a energia que você esperava não é aquela. Porque você não trabalhou vibracionalmente essa energia. Então existe um jogo de gramaturas vibracionais sutis que elas vão descendo. E quando você deixa de alimentar uma, você quebra o fluxo. E quebrando o fluxo, independente do tamanho que tem a corrente, se quebra um elo dessa corrente, o que acontece? A corrente se parte. Então essa energia se perde, e quando ela chega na manifestação direta do que você busca, não é o resultado da forma como você queria. Então existe uma regra de criação, que primeiro você precisa trabalhar a realidade causal ou espiritual, que é muito além de religiões ou de realidades que você busca e almeja como autoajuda. Não. Essa energia causal e espiritual, quer ver? Eu uso isso direto nas palestras. O Cristo falando, cuida primeiro das coisas espirituais, que o resto vos será dado por acréscimo. Então, quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de uma coisa, no seu sentido vibracional, muito além do que nós, seres humanos, achamos que é autoajuda, uma reza, etc. Já pensou se aquela parte do... Como é que quando a pessoa vai lá escutar o padre, ele vai falar as coisas, como é que é o nome daquilo? Confessionário, né? Aí reza algumas Ave Maria, Pai Nosso, e ela está salva. Vocês acham que isso funciona? Quero ver se convencerem as crianças de hoje a fazer isso. Vai lá que você vai estar salva. Ela pode acreditar até uns 10 anos depois disso. Agora que entra a astrologia nesse ponto. Presta atenção que é muito interessante. O signo
do ano novo astrológico de 2020, correspondente à parte material, é Aquário. Independente de você ser aquariano ou não, em algum lugar você tem essa energia, que por um acaso é o signo correspondente à nova era. Quer ver? Astrólogos de plantão, o que é Aquário? Fala para mim, eu sei, é um lugar onde põe peixe, normalmente transparente. O que é Aquário? Signo de Aquário, que vocês já ouviram falar por aí? Qualquer coisa, né? Visionário, não é isso? Vamos lá, visionário, vamos pegar as palavras que vocês falam. Visionário, grupo, o que mais? Liberdade, vai falando. Que bate na cabeça de vocês aí. Inovador, original. Inovador, original. Beleza. Tudo são palavras que se encaixam no sentido de temperamento quando se fala do signo de Aquário. Mas nós estamos falando de uma energia espiritual. Então, Aquário, nesse sentido, eu colocaria essa palavra como uma palavra principal para o desenvolvimento dessa energia, coletivo. Por isso que eu coloquei isso aqui, ó. Por que preciso deste poder de atração material? Estou questionando agora a realidade causal de vocês. Simplesmente por ganância, você quer mais, ter mais dinheiro é bom. Estou com dívida que esses últimos 50 foi na palestra hoje. Por que não, né? Não, eu quero poder. Poder. Muitas vezes as pessoas, quando elas atingem um estágio material muito, mas muito assim, tipo, você nem imagina quando elas ganham de dinheiro, que nem ela nem esquenta mais de tanto que transborda, ela quer poder. Isso é típico do ser humano. Então a dica que eu dou inicial para todos vocês: por que vocês vieram nessa palestra e vocês gostariam de ter um desenvolvimento de energia ou um poder de atração material mais fluente? É por ganância? É para ter mais? Você já tem um carro? Não, queria ter 2, 3, mas você é uma pessoa só, hein? O resto é só pagar imposto. Você nunca vai dirigir 2 ao mesmo tempo, eu acho, né? Aquário é o grupo. Que questionamento eu colocaria para vocês? Se você tivesse uma condição material realmente boa, o quanto você contribuiria com o grupo ou com um mundo melhor tendo essa condição? E agora? Isso para mim é a espiritualidade ou a energia causal que traz esse atributo inicial que deve ser meditado pelo seu ser para você fazer a criação como um efeito bacana. Se você está sendo motivado por ganância, não, eu só quero ter mais, Você está pensando no grupo? Pensa. Você está pensando no grupo? Não. Complicado. Então você já começa errado aqui. O que vai acabar vindo como efeito? Adivinha, se começou errado. Então, precisa existir novamente uma meditação muito grande da parte de vocês do que seria você ter uma situação material bem definida, o quanto você poderia contribuir com o grupo. Quer ver, eu falo muito de mim, minha vida é aberta e pública. Eu e minha equipe, a gente sempre faz promoções de cursos, que alguns de vocês já devem ter visto. A gente faz assim, cursos online, compra um, ganha outro, e isso acontece mais ou menos a cada 3 meses, acontece uma. Desinteresse total. Eu cheguei, na primeira vez que a gente bolou isso, e eu faço isso até hoje, estou até inclusive num débito, vocês vão entender. Eu falei assim, olha, se isso virar dessa forma, eu vou contribuir com essa quantia, com um determinado valor, para isso. Porque eu sei que eu vou ajudar bastante gente fazendo isso. É um comprometimento meu, isso sou eu. E a coisa virou legal e eu contribuí. Na outra, eu já falei, eu nem preciso fazer esse comprometimento porque ele já está dentro de mim. E está virando até hoje. Eu não sei se vocês entenderam. Eu já coloquei rampas de acesso para deficientes em locais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De lugar que eu sei que não teria condições para fazer, eu fui lá e fiz. Instituições que eu sei que precisavam de dinheiro, eu fui lá e dei uma doação boa.
Entendeu? Então, mais do que nunca nesse ano de 2020, é necessário que você desenvolva esse sentido de grupo, de contribuição, com uma nova era, que é a Era de Aquário. Será que nós, como humanidade, estamos prontos para ser a Era de Aquário, que tanto se fala por aí, ou não? Então você deve meditar. Aí você fala assim, mas sou só eu. É tipo assim, aquela pessoa que vai e joga uma garrafa PET no lago, mas sou só eu, uma só, o lago aguenta. Imagina se todo mundo pensasse como você. É só uma bituca de cigarro no chão, se dane, alguém vai varrer, e se não varrer? Como é que vai ser? E se todo mundo resolver jogar a bituca de cigarro no chão? É que nem você vê aqui em São Paulo, capital. Uma vez eu vi um engenheiro dar uma resposta. Pô, mas vocês projetaram, está tudo mal projetado, está alagando tudo. Ele falou, nós não projetamos as águas fluviais de São Paulo para levar sofá, para levar garrafa PET, nós projetamos para levar água. Água. Né? Então, medite profundamente do porquê você precisa de mais ou de uma situação financeira bem resolvida, que é essa realidade causal ou espiritual, se ela está bem resolvida dentro de você. E eu digo, eu vou ser assim porque eu quero ganhar. Já começou tudo errado. Tem que ser desinteressado, tem que ser verdadeiro, tem que ser fraterno e altruísta na medida da possibilidade de vocês. Então isso é um dos pontos principais que vocês devem meditar, com essa energia espiritual ou causal, que é um nome que se dá também para energia espiritual, que não é autoajuda, não é religião, não é nada do que normalmente se fala que é espiritualidade por aí. É um estado de consciência que deve ser medido para a gente fazer um mundo melhor. Porque eu já reparei o seguinte, o universo, ele oferta coisas para quem está preparado para recebê-las. Se não está preparado, ele não dá. Não sei se vocês compreenderam o que eu falei. É assim que os anjos atuam. Por isso que existe aquele ditado, você quer que alguma coisa anda, dá para aquele que trabalha, não dá para aquele que é preguiçoso. Mas o que está preguiçoso não tem nada para fazer. Vai ser mais uma coisa travada na mão dele. Você vai dar para aquele que você sabe que faz. Por mais que ele está, porque ele vai fazer. De acordo com as prioridades dele. O universo atua dessa forma. Então, mais do que nunca, na minha visão pessoal, ainda vou falar muito sobre isso, mas o primeiro ponto para o desenvolvimento desse dínamo de poder de atração, independente de astrologia ou qualquer logias da vida, você tem que ter isso bem resolvido dentro do seu ser. Só esse primeiro passo, o universo já fala, essa pessoa, se a gente desse esse poder para ela, ela iria utilizar para o bem e não para o mal. Que o mal seria o quê? Falta de consciência, egoísmo, tudo que é oposto à fraternidade, grupo e coletivo. Claro que se você está numa situação, vamos pensar agora, não, mas eu estou numa situação que, eu já estou assim que já era, né? Eu estou mal pra caramba. Mas se você já começa o desenvolvimento desse poder de atração, colocando dentro de você que se você tivesse uma condição, estruturando a sua vida, você fosse um colaborador e não um egoísta financeiro, já é um bom começo. Vocês estão conseguindo ir juntos comigo? Acho que está bem simples, não está? Porque não é o signo de Aquário, de uma forma gratuita que cai ali, que está muito além, muito além de atributos correspondentes a energias de comportamentos humanos. É uma energia ou uma consciência que você tem que desenvolver dentro do seu ser para se aprumar com as energias cósmicas para que isso flua. Conseguiram entender? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse primeiro ponto de 5? Vamos lá, pode fazer. Então tá todo mundo entendendo, né? Esse exercício ou essa prática, se você conseguir transformar ela numa realidade diária de meditação, podemos colocar de meditação, seria interessantíssimo. Por quê? Alguém já ouviu falar em elementais? Alguém já ouviu falar em, quer ver? Agora todo mundo já ouviu falar. Fadas,
vou colocar na ordem certa. Fadas, salamandras, ondinas e aí depois gnomos. As fadas são os elementais do ar, que também podem ser chamados de silfos. Salamandras do fogo, ondinas da água, que tem formas de pequenas sereias, etc. E gnomos da terra, parece os hobbits do Senhor dos Anéis. Mais ou menos isso. Vocês repararam que aqui tem os 12 signos do zodíaco, que são divididos em elementos? Então, na verdade, olha, para vocês entenderem o que serão esses 4 últimos passos, a gente tem que entender essa realidade mais cósmica. A força dos elementais, quando elas se propagam como forças criadoras, elas vêm através dessas forças, poderíamos dizer, por que não astrológicas. Que todo mundo tem essa energia. Por isso que um mapa astrológico, mesmo que você não entenda nada de astrologia, se você olhar na mandala astrológica aqui, você tem os 12 signos aí, não estão no seu mapa? Você não tem os 12? Você tem alguns mais enfatizados, que é onde você tem os planetas, você tem os 12, ou seja, você nasceu, você tem toda essa energia dos elementais coagulados dentro de você. Você pensa, porque você tem a energia dos elementais do ar, que estão sempre próximos a você. Quando você pensa, você não gera uma forma? Como se fosse um filme, vai? Sim ou não? Sim. Você está fazendo a locomoção dos elementais do ar. Essa energia está em vocês. Aí essa energia vai dar o quê? Uma força astral. Essa força astral são as salamandras, são os signos de fogo. Isso gera, um pensamento sempre não gera uma emoção? Você lembrar de alguma coisa legal, vem uma emoção bacana. Você lembrar de alguma coisa triste, gera, um anda junto com o outro. E depois, posteriormente, isso se torna uma energia e uma realização. A energia com a força das ondinas e a realização com a força dos gnomos. Tudo foi concebido dessa forma. Nós chegamos hoje na humanidade porque Deus e os anjos foram criando através desta modulação energética o que hoje nós chamamos de universo. Tudo começou com a sementinha do mineral. Criaram a água, veio o vegetal. Jogaram o fogo dentro do vegetal, começou a andar o animal. Deram o livre-arbítrio ou maná, criou o ser humano. Então existe um propósito que, se você souber trabalhar junto com o que foi ofertado para nós, com o trabalho dos anjos e hierarquias, você tem o poder de desenvolver esse ser que procura essa parte desse desenvolvimento material dentro de você. Ninguém tira. Mas para que isso ocorra é necessário o quê? Uma vitalização dessa energia. Se você cria uma vitalização dessa energia sempre no sentido do que você busca, você está criando e gerando elementais autogerados que na hora correta a coisa se coagula e vem a parte da prosperidade ou da abundância. Então precisa existir esta fluência no sentido da sua criação, que agora eu vou dar algumas dicas de como vocês trabalharem essa produção vibracional dentro de vocês para que se coagule como uma energia literalmente física na hora certa. Seria como se fosse o processo da chuva. O mundo psíquico é assim, porque a água do nosso planeta possui um ciclo, que evapora, sobe, carrega e depois ela faz o quê? Ela cai. No mundo astral e mental é da mesma forma. Você vai carregando, você vai carregando, você vai carregando. Quando a coisa atinge um determinado peso de criação, o que vai acontecer? Isso chove. E essa chuva representa o retorno da energia psíquica que você criou. Mas se você é mais ou menos em tudo, o que vai cair? Gotas do quê? Gotas de mais ou menos de tudo. Se você produzir uma energia forte, firme, convicta, não, isso aqui ninguém vai tirar, eu vou ser forte, firme e perseverante nisso. Na hora certa vai chover essa força e essa perseverança. E por que a força e a perseverança vai ser cobrada? Que eu vou brincar com vocês.
perseverança, disciplina, seriedade. Que signo que tem essa cara? Vai, astrólogos. Capricórnio, que é onde está Saturno, que rege também a energia de Aquário. Então, junto com esse compartilhamento do grupo, essa parte mais fraterna, essa parte coletiva, precisa existir o que junto do seu ser? Perseverança. Não sejam mais ou menos naquilo que vocês definiram que é importante para vocês. Se vocês conseguirem formar isso, existe uma grande chance e uma grande possibilidade de realmente a energia fluir. Conseguiram sacar? Querem saber como é que faz isso? Ah, isso é uma boa cumba, cara. Isso é uma boa cumba. Mas a parte espiritual todo mundo entendeu? Então agora eu vou assim, essa parte espiritual em 10 segundos. Tenha um pensamento coletivo, fraterno, altruísta, e seja junto dele o quê? Comprometido, sério e disciplinado. Essa é a receita. Medita sobre esses valores. Se isso não estiver bem convicto e certo no seu ser, nada vai rolar, porque você já começou com o passo errado. É tipo assim, vou para o Rio Grande do Sul, pega a Dutra aqui. Vai chegar no Rio Grande do Sul? Vai cair lá no Rio, né? Rio, Minas, e aí vai. É mais ou menos por aí, fechou? No sentido energético, tem pessoas que pensam que estão no caminho certo, aí percebem que o ano já está acabando e não conseguiu nada. Aí resolve, entende que está no caminho errado, retorna. Isso pode acontecer também. Então precisa existir uma mentalização muito grande, que nem a mentalização, uma meditação diária sobre esses valores. Depois da parte espiritual ou causal, entra o que? A energia mental. Agora você já está criando os elementais autogerados. Vocês perceberam que são 4 os elementais e a força dos elementos aqui. Todo mundo conseguiu entender isso? O ar está aqui, ó. Deixa eu apagar e fazer bonitinho para vocês, ó. Aqui está o ar como energia mental, que é o que nós vamos trabalhar agora. A energia astral é o fogo. A energia etérica é a água. E a energia física é o elemento terra. Então aqui são elementais. Então essa primeira parte aqui, quem é? Vamos ver quem mata a charada. O éter, que é o... anjo! Aqui é o anjo. Agora que vem a dica. Vocês perceberam que são 5 passos? Pronto, agora no YouTube eu vou virar satanista. Assim, tudo bem, pode colocar o que quiser. Vou virar satanista. Eu não ligo, ligo tanto que escreve lá. Né? 5 passos. Elementais. Guarda bem, que isso faz parte do exercício. Aqui todo mundo entendeu que são elementais. Que a palavra elemental vem do quê? De elemento. E são 4 os elementos na atualidade. Aqui não tem elemento. Elementais seriam como se fossem vasos vazios de energia que não possuem livre-arbítrio ou vontade. Eles começam a ter vontade ou livre-arbítrio com aquilo que você coloca dentro deles. Então, se você já parte como anjo ou anja, tanto faz, com essa energia bem resolvida, você está pronto a colocar dentro dos elementais do ar, do fogo, da água e da terra, de uma forma bem precisa, aquilo que você busca. Queria vocês entenderem isso melhor? Vocês nunca ouviram falar de clarividentes, que falam, essa pessoa está cheia de sombra perto dela, etc. Nunca ouviram falar essas histórias? O que ele está enxergando? Essas projeções desses elementais, que formam cores, formas geométricas e etc., que a pessoa possui, mas o que? É o que ela está alimentando. Quer ver, vocês vão entender facilmente? Pegar uma pessoa depressiva, está de mal com a vida, está quase cortando os pulsos, eu olho para ela, só vejo luz e anjos próximos. Você acha? Essa pessoa está cheia de demônios perto dela, que ela mesma foi permitindo, através dos problemas da vida, ela foi permitindo, ela alimentou, foi abrindo o corpo dela, criou e gerou uma energia pesadíssima que está ali. Por isso que no ocultismo sério é ensinado
como que você transmuta a energia de elementais autogerados. Então você precisa entender que antes você tem que também pensar e fazer uma faxina nesse tipo de energia que está dentro de ti. Quer ver vocês entenderem a faxina? Se eu falar aqui agora, a gente vai fazer uma mentalização em prol das crianças que passam fome no planeta, aquelas crianças coitadinhas que não têm nem o que comer. O que já formou com isso que eu falei na sua mente agora? O que se formou? Fala a verdade. A imagem, que imagem? Fala a verdade das crianças, aquelas crianças que parecem um dedo assim, né? Só tem cabeça porque o corpo já definhou. Já está tudo errado, você está potencializando a criança com fome. Não sei se vocês estão compreendendo o que seria essa faxina antes da programação. Então, essa energia mental, emocional, etérica e a física, você nunca pode, através desses estados de consciência, pensar no ser com dívida, no ser que não tem dinheiro. Ah, que inveja que eu tenho quando eu assisto televisão, vejo aquele pessoal com isso e com aquilo, e eu aqui, meu Deus do céu, já vou me mandar embora, acho que amanhã de casa aqui, porque tá... Você não pode programar e potencializar a energia dos elementais que, na verdade, vão criar autossabotagens dentro do seu ser quando você fala situação financeira. Agora, você acha que é fácil? Imagina aquela pessoa que acorda, o que ela vai tomar café da manhã? Boleto. Depois, à tarde, vai ter mais boleto ali, só que com manteiga e não sei o quê. Aí você fala para ela mentalizar ela cheia de abundância. É fácil, né? Ela já vai levar o bunda, o ânsia não vai rolar nada. Cara, é difícil, cara. É o que ela vai tomar, né? Do banco e de tudo mais. Mas é aí que mora a transmutação elemental. Então, ó, eu já dei o passo do desenvolvimento da espiritualidade, que é um comprometimento com o grupo, com o coletivo e com a fraternidade. Aí, quem que eu falei? O anjo. Então seria como se os anjos da prosperidade já falassem assim, ali tem uma pessoa que pode fazer algo que vale a pena ali. Pode dar que ele vai fazer. Porque ele é responsável. Ele é comprometido. Lembra o segundo passo? Agora o outro passo. Estude e transmute todas as autossabotagens mentais e emocionais inicialmente quando a gente fala da parte material. Tem gente que já quer ver, você fala assim, vamos lá, pessoa sem grana, vai. Você chega, você vai conversar com ela, a pessoa está toda complicada a parte material. Pô, e aí, cara, como é que tá? Conseguiu resolver aquilo ali? O que ele vai falar? Se ele já está bem ferrado mesmo, o que ele vai falar? Vai, fala a verdade, o que você acha que ele vai falar? Não, mas tá, continua uma desgraça. Já tentei tudo, até palestra de domingo, aquele cara louco lá, e não adianta nada, cara. Eu estou mentalizando já há 8 anos e olha, e não sei o que. Meu, tem gente que não sabe falar bom dia com um astral bacana. Adianta você potencializar a negatividade se você está vivendo ela? Você só consegue alterar uma situação colocando a polaridade da situação que você encontra. Porque se você alimenta sempre com a mesma energia, você vai criando uma força ininterrupta que você gera autossabotagens vibracionais dentro do seu ser que vão impedir de uma forma extremamente direta naquele propósito que você tem que é de bem e você só vai potencializar o mal. Então o segundo passo, já falei da espiritualidade, um estudo ou uma meditação de quem você é e se existem autossabotagens mentais e emocionais quando se fala de parte financeira. Então, novamente, medite em relação ao seu ser. Quando é falado, vibrado, a palavra que você queira, sobre parte material, se vem pensamentos e sentimentos negativos ou se vem pensamentos e sentimentos fluentes. Se vier negatividade, você tem que aprender a transmutar isso, porque os elementais que originam em você, sabe o que? O que nós chamamos de memória. Que essas memórias podem conduzir vícios ou virtudes, depende de você mesmo. São os elementais que encadeiam de uma vida para outra o que você tem de memória. Quer ver um exemplo? Eu sempre falo assim,
aquelas crianças de 4 anos que tocam peças de Bach, Beethoven, nunca estudou, e aí pega o piano e... Já viram isso? De onde veio isso? De elementais que foram tão fortes na existência anterior que continuam depois da reencarnação nelas. Então, se você é um pobre e adora a pobreza, você vai ter, quando você vier na próxima, os elementais da pobreza vêm tudo atrás de você. Dependendo da intensidade que você adorou a pobreza. Assim como também, agora vem a dica. Por isso que isso todo ano se recicla. Esse ano é esse pensamento em grupo. Essa realidade coletiva que firma um bom elemental da parte financeira que você pode conduzir até para outra vida. Aí quando você vier reencarnar, você nasce numa família que tem condições. Ou não. Deu para entender como funciona a lei do karma? Entenderam como que funciona? Você nasce certinho naquele lugar onde você vai descarregar aquilo que você se permitiu carregar. Então sua vida posterior, quem é que está criando? Você mesmo agora. E você é o quê? Você está descarregando o que você foi no anterior. Então que tal ser o melhor nessa? Nessa não dá mais, cara. Vou ficar assim no Netflix, até que cortem aquela porra aí. Na próxima... Vamos ver quantas séries ainda consigo assistir. Na próxima, dane-se, não tô nem aí. Cara, não é assim que funciona, é o agora. Você está programando quem você é agora. Então, ainda nesse tópico que eu vou trabalhar os 4, entendendo isso que eu estou falando, a gente trabalha esses 4 pontos rapidamente. Transmute todas as suas autossabotagens psíquicas quando se fala da energia correspondente à financeira. Quer ver? Transmutação? E aí, cara, grana? Puta, cara, continua ferrado. Você já falou pelo elemental ferrado e tal. Sabe que nem divertidamente? Vai aparecer o bonequinho na sua mente assim, ferrado, cheguei, obrigado. Você vai conseguir? Cara, não sei, olha, tá difícil. Eu quero saber, cara, eu já desisti. Lá vem o elemental da desistência, tô aqui para fazer parte do seu ser. Cadê o ferrado? Tá aqui o ferrado, a desistência. Você está criando isso. Lembra de novo, os elementais são vasos vazios de consciência. É como se fosse um vício. Quer ver? Vamos pegar um elemental complicado com um elemental bom. Pegar um alcoólatra, é bom? O alcoólatra? O alcoólatra. O cara de manhã já está tomando todo, essa manhã já está todo cana brava ali. Ele se condicionou, espiritual nem existe mais. Existe o quê? Na mente dele é só a bebida, na emoção dele é só a bebida, o corpo vibracional energético dele é a necessidade da bebida, e o que ele vai fazer no sentido físico? Beber. É uma pessoa com vício. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que desconstruir tudo isso. Todo mundo aqui já deve ter tido algum momento, tipo, não, preciso me desapegar disso que não dá mais. Tomar um pé na bunda no relacionamento. Almoça o ex, janta o ex, dorme com o ex, mesmo ele não estando lá, né? Dorme com o ex, acorda com... Não é difícil? Não é duro? Não fica aquela coisa dentro de você? Você tem que aprender a transmutar todas essas autossabotagens. Nunca falar, comunicar, é muito isso. Vamos lá, vamos começar. Mente. Conteúdo do pensar. Comunicar. Interagir. Tudo isso são atributos da energia do corpo mental que você deve vigiar diariamente. Vamos lá. Conteúdo. O que seria o conteúdo? Que tipo de informação você põe dentro do seu ser para você mudar a sua situação financeira ou ter mais prosperidade? Exemplos. Não existem sites que ensinam como empregar dinheiro, ou se você precisa, como você organiza a sua receita familiar, vamos colocar assim, para dar suas prioridades, o quanto você pode pedir emprestado, de acordo com o quanto você ganha, o quanto... Vocês nunca ouviram falar nisso? Aí não é possível, não vai ter palestra que vai ajudar vocês. Aí não vai adiantar nada, melhor ir embora. Tem ou não tem isso, gente? Você tem esse tipo de conteúdo? Você sabe? Se alguém falar, vamos comprar Bitcoin hoje. E você, o que você vai falar? Vamos comprar Bitcoin. Legal. Não sei. Eu não sei. Eu só estou brincando com vocês. Vocês têm que se
atualizar no sentido de conteúdo e informação de como o mercado financeiro está operando, independente da sua situação. E sempre existe alguma informação que vale a pena. Aonde você arregaça a sua energia mental? Pegando conteúdos falsos, fantasiosos, não matizados em nada que tenha um conteúdo de razão. Que conteúdo que você tem? Nenhum. Ruído. Você tem desinformação sobre isso. Então procure se atualizar de como o mercado financeiro está operando, como é a situação e etc. Isso existe. Se for até o caso, consulte não tem consultor disso ou não? Deve existir, não tem, gente? Graças a Deus eu não precisei. Alá, Moisés, Cristo, eu não precisei. Mas deve ter, não tem? Tem. Vai conversar com alguém. O que você tem para pagar? Nada. Sei lá, o que você pode fazer. Agora, esse outro passo é muito fácil. Se adquirir o conteúdo. Presta atenção. Toda vez que você expressa, se comunica, e essa comunicação não é só falar, é postar no Face, postar no Insta, postar no Instagram, mandar um videozinho no YouTube, rede social, que seja, né? Você não se comunica ali ou não? Sim. Mensagem no WhatsApp, nem que seja só emoji, mas agora você faz. Facebook virou só isso agora. Você faz um negócio no Facebook, a pessoa coloca um frango fazendo chop. Que porra é essa? Que porra é essa, cara? Eu falei pra minha equipe. Falei, não, vou deletar todos esses perfis. Eu não aguento mais isso, cara. Não aguento mais. Enfim, tudo bem. Vamos voltar para o sentido da palestra. Nunca fale, comunique ou expresse pobreza, falta de dinheiro, situação complicada. Nunca, não alimente, não comunique, não expresse isso para ninguém. E aí, quem está ferrado e devendo 1 milhão, dá um like aí. Foge desse post. Deleta a pessoa, bloqueia ela. Tira esse diabo dos infernos da sua vida. Entendeu? Vocês já repararam que tem gente que fala assim, eu vou conversar com aquela pessoa porque é só desgraça. Adoro. Já viu que a gente é assim? Quando você vê o número, você fala, não vou atender não. Isso aqui não dá para conversar com essa pessoa. Evita todo e qualquer tipo de comunicação que seja contrária ao seu propósito. Eu vou brincar, mas não deixa ser uma brincadeira. Esse ano, hoje eu vou pagar a minha dívida. Nem eu vou, hoje eu pago a minha maior dívida. Hoje eu ganho uma boa quantia de dinheiro. Dica na comunicação: utilize a força do presente. Sempre quando você for falar de parte financeira. Porque se você coloca no futuro, fica algo que talvez um dia. E para a energia dos elementais, ele é um elemental do futuro. Pensa comigo. Ele está programado do quê? Serei, terei, farei. É a programação que você colocou nele. Então amanhã, quando você falar com ele, o que ele vai responder para você? Ele vai falar sobre o dia de amanhã. Serei, farei, terei. E o outro dia, serei, farei, terei. Então ele vai jogando sempre para... Não sei se vocês entenderam essa regra. Isso é magia que eu estou ensinando para vocês. É magia. Então toda hora, você está precisando disso, quando você for comunicar ou falar tipo assim, vou falar com aquela pessoa, sei que ela está ferrada de dinheiro e eu estou bem. Que legal. Vem cá, querido. Não, dívida, não. Hoje eu pago uma bela quantia, hoje eu ganho. Mas cadê? Ela ia falar que ela estava ferrada e tal. Não expresse os seus elementais mentais mal resolvidos. Transmute-os. Se você está com aquele ainda do serei, farei, terei, você começa a jogar, não é mais isso não. É eu sou, eu tenho, eu faço. Ele devagarzinho, ele vai se transmutando. Porque quando ele joga aquela mensagem em você, serei, você fala, não é serei, sou. Como é que é? Sou, tá bom, não. Você ainda tem 90% de serei, 10% de sou. No dia seguinte, e aí, serei, não sou. E foi para 80%. Serei, não sou. 70%. E aí vai até que chega uma hora zero e ele passa a ser o eu sou, não o eu serei. Toda vez que você expressa e se comunica, seja no presencial ou no meio virtual,
os seus desequilíbrios ou a sua falta de prosperidade material, você está gerando esta força que te acompanha, e quanto mais você alimenta ela com a sua comunicação, mais ela faz parte do seu ser. Percebam, só estou no tópico mental ainda. Percebam em todas as situações da sua vida como você mesmo se auto-sabota. Quando você vai falar de qualquer assunto, relacionamento afetivo, saúde, você joga no futuro, você joga no passado. Ai, mas aquele médico que me tratava tão bem, ele já faleceu. Agora eu não sei o que eu faço. O que você jogou no elemental? Bom, ela quer um que já morreu, então ele não funciona, mas eu vou ficar louvando ele todo dia. E hoje o que eu faço? Eu não sei o que eu vou fazer, porque ele não está mais aqui. Esse é o elemental que você está jogando. Vocês fazem isso em tudo na vida de vocês. Vocês se auto-sabotam mentalmente e vocês criam essas energias que estão sempre próximas a você. Então vigie, lembre as palavras. Junto com a fraternidade e o grupo, você tem a disciplina e o compromisso. Toda vez que você for, não, deleta, apaga, opa, não é isso, vai trabalhando. É a transmutação do vício. Não falei do alcoólatra? Quando ele resolve parar de beber, você acha que vai ser fácil? Ou parar de fumar? Quem já parou de fumar é fácil? Até sonha com a porra do cigarro. É mentira ou é verdade? Vai? Porra! É a mesma coisa. Tudo são elementais autogerados. Então os elementais mentais, primeiro o conteúdo, ficou claro o conteúdo? Se informa sobre o meio financeiro. Comunicar e expressar, tanto no sentido de rede social, como também, por exemplo, todo mundo entendeu também? Policia, vocês vão ver o quanto vocês erram. Você vai ficar até assustado com isso. A interação. Gente, é meio esquisito o que eu vou falar para vocês, mas não deixa de ser uma realidade. Os seres humanos, eles trocam energia entre si. Se você só faz parte das comunidades, a interação dos ferrados, dos duros, eu não sei mais o que eu faço, dividir o torrão de pão hoje com meu vizinho porque os dois estão morrendo de fome. Não dá, cara. Não dá. Você tem que procurar transmutar o tipo de gente que você interage essa energia. Que não precisa ser rico, mas pelo menos uma pessoa positiva, uma pessoa para cima. Não ande com pessoas sombrias, com pessoas para baixo, com pessoas que vão ficar desafiando a sua energia. Você só perde energia com elas. Não estou falando que, então isso aqui é meu irmão, vou jogar ele pela janela do AP hoje. Não, não é isso que eu estou falando. Mas evite trocar energia com ele. Quer ver como você combate isso? Exemplo. Tem duas tiazinhas, uma que mora na frente da minha casa, que mora num bairro que é só casa, não pode ter prédio. Ela é a senhora doença. Ela não tem nada, tem mais saúde que eu. Mas quando ela tiver, ai meu filho, mas tá dando dor nas costas hoje, olha que eu já tomei não sei o que, tomei e não sei o que. Não passa, filho, mas eu vou aguentar. Bom dia, né? Bom dia. Dá o contrário. Dá energia contrária É tipo assim, ai, tô com tanta dor. Não, sei que você vai melhorar. Você melhora daqui a pouco, pode confiar. Sangue de Jesus tem poder. Daqui a pouco você tá... O que, filho? Não, você vai estar melhor, certeza. Você está melhor, em um segundo você vai melhorar. Você vai melhorar. Então, mas o meu filho hoje brigou. Briga nada, paz, amor. A velhinha sacudida, arruma um namorado. Sabe? Dá o contrário, não sei se vocês entenderam. A pessoa fica assim. Porque o mal cola com uma facilidade incrível. Vai começar a falar mal, vem o jargão do mal, abre os portais do umbral. Então vamos falar mal de quem? Você viu na televisão quantos morreram naquele acidente? Não sei quem. Tem gente que almoça e janta assistindo esses programas, cara. Queda de avião, a polícia está comendo ali. Cara, evite todo e qualquer tipo de interação que te coloque para baixo. E se for inevitável, mostra que você não é afim de alimentar essa energia com a interação. Comigo vai ter uma comunicação para cima, up, o que eu sou, o que eu faço e o que eu resolvo. Se o assunto é material, então vai ser por aí. Evite a negatividade.
que são isso? São silfos, ou se você preferir, na nomenclatura popular, fadas, que vão fazer parte do seu ser. Então você já criou o dínamo do anjo, da fortuna material, e agora você criou o silfo, que agora serpenteia e manda a sua energia para quem? Para as salamandras, que representam a energia astral. Até agora está indo? Agora, de verdade, pensa na situação. Só com esses 2 pontos que eu falei, você não percebe em ti alguns pontos que você tem que ser um pouquinho melhor ou não? Sim ou não? Sim. Não é normal, a gente não faz exatamente o contrário? Faz ou não faz exatamente o contrário? Ah, não vou falar com aquela pessoa que está próspera, não. Eu estou todo ferrado. Cadê aquele que está ferradinho que nem eu? Não, vem cá, você, pô, você está ferrado. Você viu? Não, o cara não está. Nem olha muito, não olha. Gente, pobreza atrai pobreza, riqueza atrai riqueza. O que nós precisamos entender? No mundo sutil, semelhante atrai semelhante. O único lugar que trabalha a polaridade é o físico. O negativo até atraído pelo positivo, mas aqui já está justamente manifestado. Mas está manifestado o quê? O que está aqui. E aqui são energias análogas. Vocês conseguiram entender? Ruinzinho atrai ruinzinho e bonzinho atrai bonzinho. Aqui não, no físico, bonzinho atrai malzinho, malzinho atrai ruinzinho. Isso que eu estou querendo dizer é, não necessariamente direto nesse ponto, mas existe aquela atração da polaridade. Todo mundo já brincou com 2 ímãs, né? Tá certo? Ficou claro isso, gente? Sem dúvidas. Pode entrar no astral agora? Vamos colocar as palavras aqui para trabalhar os elementais astrais. Então você está policiando a sua comunicação, a sua expressão, a sua energia mental. Você já desenvolveu um dínamo de que se vier para mim eu sei como eu trabalho e atuo com isso. A energia astral, ela representa motivação, bons ou, vou colocar entre parênteses para deixar fechado, maus, sentimentos e emoções. Tudo isso corresponde à energia astral. Vou repetir. Motivação e bons ou maus sentimentos. Vamos supor, você está mal de grana. Está ligando para o seu celular de novo, é a cobradora. Que tipo de energia emocional gera para você quando você vê que são eles de novo? Vai, o que você quer fazer? O que eu tô com esse celular ainda? O jogo, coitado é o celular, não tem nada a ver com isso, né? Deixa eu quebrar essa porra, não aguento mais. Não permita toda e qualquer energia que tire a sua motivação de ter uma fluência material, matizada por maus sentimentos ou emoções, serem fortes, ativas e alimentadas no seu ser. Vamos lá, vamos pegar esse exemplo que eu dei. Quando uma pessoa está devendo muito dinheiro, muitas vezes o órgão, o lugar, a instituição que está devendo, às vezes até liga para tentar um negócio para a pessoa pagar um pouquinho menos do que está devendo. Uma negociação, não é assim que funciona? Não é assim que funciona ou não? E se a pessoa está nessa situação danada e vem os caras querendo ligar de novo para negociar, que tipo de energia você acha que vibra no astral da pessoa com esses que vão atrás dela? Fala para mim. O que vocês acham? Se a energia dessa cobrança chegou em você, não tem jeito. O que eu faria nessa situação? Eu atenderia. E adivinha o que eu falaria para eles? Seguindo a regra do que eu estou falando. Vamos ver se vocês entenderam. O que eu falaria para eles? Vamos lá. O que você está fazendo com a ligação? O que você está fazendo? Olha aqui, ó. Você está utilizando os elementais do ar que você cristalizou no seu ser. Então o que você fala para eles? Eu pago. Opa, tem negócio. O fluxo da cobrança dele que te vampiriza já é cortado nesse momento. Não sei se vocês estão entendendo a magia. Vocês estão entendendo mesmo ou não? Olha, gente, não vai adiantar nada se vocês não entenderem isso aqui. Não vai adiantar nada.
Você tem que fazer esse trabalho para depois ter isso aqui aplicado na vida direta. Nós podemos dizer que isso aqui que eu estou falando é diretamente a extensão do físico. Vocês não estão entendendo a palestra? Que primeiro você trabalha isso e no físico aí você tem a aplicação prática da energia astral em cima de vocês, astrológica. Então, todas as situações que normalmente se apresentam para vocês, envolvendo a parte material, que pode ser, vamos supor, vai, na brincadeira. Você é uma pessoa que tem dinheiro, mas está ficando duro de tanto que os seus amigos e familiares pedem emprestado e você com dó empresta. Quando chega um parente que nunca te ligou, te liga. O que você já fala motivacionalmente? Fala pra mim, fala a verdade. Mais um, vai me ferrar, já estou perdendo tudo, tal. Gente, vocês precisam ter em vocês a força e o dínamo de dar virada. Chegar assim, pá, tudo bom. Pá, você, olha, cara, vou ser bem sincero com vocês, eu já emprestei tudo que dava. No momento não dá. Quando eu tiver melhor, eu dou pra você. Olha o elemental do futuro, pra ele não te ligar mais. Quando eu estiver, não sei se vocês entenderam. Em toda hora que ele pensar em você, vai vir, será que ele não estiver? Ele não tá ainda, ele não tá ainda, ele não tá ainda, ele não tá. É o tipo de ligação que você põe. O que você não pode é permitir a desmotivação do seu ser, ou maus ou sentimentos pesados que estejam presentes na situação. Nunca, quando alguém falar de parte material, isso gera uma angústia, um sentimento pesado, um sentimento complicado, não alimente isso. Dica, desfoca a sua energia emocional quando você sentir que isso está... Vai fazer uma coisa que você gosta. Gosta de dançar? Vai lá, posta você com a vassoura ali no YouTube, toda feliz. Você faz alguma coisa, escuta um som, vai assistir um filme, vai falar com uma pessoa positiva, uma pessoa legal, mas não permita, em hipótese alguma, a alimentação da energia emocional negativa. Ficou claro isso, gente? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso aqui, ó? O mental e o astral é o corpo psíquico, que agora já vem diretamente um exercíciozinho que eu vou ensinar para vocês. Que seria o quê? Vamos dizer que agora vocês vão entender de onde que vem, que todo mundo pensa que é só para guardar moeda, mas não, é magia. O cofrinho, o recipiente de dinheiro. Você tem que ter um aporte físico que você se compromete a criar energeticamente uma força ali que vai ser uma extensão de toda essa programação anterior. Quer ver um exemplo? Os rios, para onde que vai todas as águas dos rios? Para o mar, todo mundo sabe isso. Pensa no mar como um mar da abundância financeira. Se você joga uma gotinha ali num rio, para onde que vai essa energia? Para onde que vai? Vai acabar indo inevitavelmente para o mar da abundância. Então é só uma gotinha que você jogou, mas essa gotinha se juntou ao rio que depois se juntou ao mar. E ela faz parte desse todo vibracional. Agora eu pergunto, que é o final, que é o etérico e o físico em relação ao primeiro. Existem pessoas que têm abundância material? Existe? Pessoas prósperas? Existem ou não existem? Né? Se existe um mar ou um oceano disso. Por mais invisível que ele seja para ti, isso existe. Você tem que aprender a vislumbrá-lo. Agora olha a dica. Tenha um lugar onde você está duro, cara. Eu nem sei se existe isso ainda. Moeda de 1 centavo, existe? Não existe mais. Um mínimo qualquer, de 10, acho, 5. 5. Cara, todo dia você faz essa meditação aqui. Aí você pega uma moedinha e você coloca dentro daquele recipiente. Isso é a magia da parte financeira, que você devagarzinho você vai criando e gerando um pote que simboliza como se fosse um talismã para vocês. Mas tem que existir esse compromisso. Pô, hoje está melhor, vou colocar 50 centavos. Pô, hoje está bom, sobrou 10, vou colocar. Mas não vai pegar isso para comprar pão, se você tá. Isso aí é uma magia. Ai não, o cofre vai lá e quebra o cofre lá e pega o dinheiro. Isso tem que representar, presta atenção que é fácil de entender. O que você está cristalizando? A energia dos gnomos e das ondinas.
que representa o aporte da ação, isso aqui é a ação, ou da realização das energias anteriores que você se propôs a colocar como uma força que ali simboliza e expressa uma força incrível da extensão do seu ser. Então não é uma moeda de 5 centavos, é um talismã ou uma força energética que é uma expressão da sua vontade que você está guardando ali. Para que essa gotinha se torne com o tempo um rio e que um dia se torne um mar na sua vida. Isso que eu ensinei para vocês é puramente magia. Agora fica fácil entender por que essa palavra. Um dínamo vibracional que desenvolve o seu poder de atração material. Ficou claro? Ficou claro isso? Procurem fazer isso. Procurem fazer isso. Esse ano foi engraçado. Uma coisa particular rápida. Uma familiar, né, me chamou para um ritualzinho dela de final de ano. Aí então, vocês já devem ter visto esse ritualzinho. Pega uma nota, aí pega e vai colocando dentro da nota os sementes de romã e não sei o quê, e isso, e milho. Não, fez uma salada na porra da nota ali. E o pior é que o besta aqui pegou mais de 50 ainda. E eu não posso desfazer essa coisa, eu vou gastar isso no ano que vem só, na outra virada. Né? Mas tudo bem, tá faltando. Mas eu vi o quanto eu vi da magia que eu estou falando para vocês ali, só que ela é fraca, porque ela é de um dia só. Um dia só. Então é um elementalzinho bom que é criado e gerado ali, ele desmancha. Até esqueço. Eu só lembro que aquilo está dentro, porque virou uma passaroca que está na minha carteira, que quando eu sento faz um calombo. Eu falo, aquela porra lá está aqui. É uma coisa que eu só lembro disso, porque senão, olha. Acho que vai chegar no final do ano, eu vou amassar tanto que eu vou esquecer que aquilo está na minha carteira. Mas enfim, quando eu entrei no jogo, eu falei, bom, eu trabalho com isso, eu não posso de nenhum jeito falar não. Já que eu entrei, daí eu só tinha ido lá para jantar, me ferrei. Né? Enfim, isso é magia. Isso é magia. Tem gente que chama isso aqui, mas o pessoal só trabalha essa parte física. Eu ensinei todas as anteriores para vocês. Magia de $1, o povo chama. Alguém já ouviu falar nisso, dessas magias assim? Só que eu passei para vocês a construção de uma energia que pode te acompanhar. Que tem gente que cria, em vez de criar um anjo, deu para entender que o anjo é a somatória dos 4 pontos? Um anjo de prosperidade, tem gente que transforma em encosto da miséria. Em vez de trabalhar um anjo de prosperidade, faz um encosto da miséria, cara. Do lado dela tem ali sei lá o que é aquilo, mas o dinheiro dela é vendaval, mano. É tipo assim, o dinheiro não fica na mão dela. Para que ela trabalhe e tenha, sumiu, virou prestação, isso e aquilo, tal, o dinheiro some. Porque essa energia, através dos vícios e autossabotagens, consome todo o dínamo vibracional que ela permite fazer parte do ser dela. Parece fácil falando aqui, né? Se policia diariamente em relação a tudo isso que eu falei. Se policia, vai. Vocês vão ver como é difícil. Principalmente aqui, ó, nessa parte mental. Com quem você interage, o que você fala e o conteúdo que você tem. Eu, particularmente, acho essa aqui a mais difícil. Quando você vê, você está falando de negatividade. Quando você vê, você está lendo e está se informando de negatividade material. Percebam isso. Antes de abrir para pergunta, se alguém quiser fazer, que agora a gente vai entrar na astrologia. Agora a gente entra na parte aplicada aqui de cada um, ok? Mas não vai adiantar nada se não existir essa parte correspondente à criação desse dínamo vibracional. Dica, presta atenção. Essa última parte aqui, a heterofísica, que eu falei de pelo menos colocar uma moedinha, isso são para pessoas que precisam simbolizar ou expressar o ato que criaram dentro de si. Se você tem uma mente e uma emoção muito forte, isso aqui não é necessário. Não sei se vocês conseguiram entender. O que você quiser, o que você quiser. O que você tem que entender, esse aqui é necessário.
Esse final você finaliza como você bem entender. Se não for necessário para ti, firma pelo menos esse corpo psíquico. Para você entender esse corpo psíquico, mental, astral, se você gosta de mitologia, estude Eros e Psique. Alguém já ouviu falar nesse mito? Tá, ali é o trabalho do corpo psíquico do ser humano. Só que pensa em parte material em vez de pensar em amor. Você vai ver que está tudo ali naquele mito. Tudo está nesse mito. Então, se você, para finalizar e abrir para todo mundo, se você se auto-sabota de energias psíquicas negativas, quando se fala de parte material, não vai adiantar nada do restante. Já se você policiar isso, o espírito não precisa falar de novo, né? A gente vai falar até um pouquinho aqui de novo. Essa parte astrológica, ela só ensina como você caminha com essas energias psíquicas bem resolvidas. Não sei se vocês entenderam. É o caminho, a astrologia te dá o caminho, mas o caminho de quem você é. Tem muita gente que ainda acredita assim, astrologia, a pessoa, nossa, não se relaciona com ninguém, não interage com ninguém, é negativa em tudo, e o astrólogo fala, aqui segundo a astrologia você vai casar o ano que vem. Só se for casar com algum muruca astral que está passando perto, não vai casar nada, cara. A astrologia, ela te dá o caminho, ou o caminhar de quem você é. Ela não te oferece milagres, não. Então, você fazendo o desenvolvimento, aquilo que eu vou falar em relação aos seus setores pessoais, agora, representam a condução da energia do que você desenvolveu anteriormente como dínamo. Deu para entender? Ficou claro isso? Então, vamos abrir para perguntas e dúvidas agora. Vamos lá. Aluno tem que decantar, né? Fala, João. O elemental autogerado. O bom ou o ruim? Que você absorve. Mas de alguma forma você sintonizou. Se ele está em você, é porque você permitiu. Ele está falando assim, o elemental autogerado, que não é você que gerou, mas faz parte do seu ser. Pode, aí você está falando de karma. Por que não? Pode acontecer, por que não? Mas se você, olha, isso aqui é uma coisa que eu também aprendi como regras do ocultismo. Tudo que você vive de desafio nessa vida, você tem capacidade de superar e transmutar. É proibido pela lei maior de jogar um desafio que você não seja capaz de superar. Então, um karma ruim de uma vida anterior, ou de vidas anteriores, ou ancestralidade, pegando o próprio termo que você diz, se você tem tio dínamo de falar, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou transmutar isso, você consegue. Senão não existiria evolução. Tem pessoas que são dominadas por isso, mas já existem pessoas que entendem o processo, podem entender como uma energia ancestral, vencem e saem. Eu sou um exemplo disso, cara. Eu nasci numa família muito bem resolvida financeiramente, mas que eu ia ter que fazer algo que eu não gosto profissionalmente. E eu tinha um karma familiar de trabalhar com eles até uma determinada idade. Venci, transmutei aquele karma, estou livre. Tchau. Acabou a ancestralidade, voltada a esse karma que eu tinha com eles. Pegou? Eu digo isso, essa energia você não absorve isso, você não quer. Mas quando você tem algo que não é algo gerado, começa a influenciar quem está ao seu redor. Depende. Se você está com o corpo vibracional em permissividade ao que está sendo vibrado perto de você. Se você pegar, vamos supor, uma pessoa espiritualizada do que nós chamamos que é luz, e você jogar só no meio de gente ruim, essa gente ruim não vai tirar dela a espiritualidade que ela atingiu. Porque ela não tem o dínamo vibracional semelhante a deles. O meio é só um lugar que você está inserido, não uma necessidade do que você tem que ser. Vai por mim. Esse poder de transmutação está dentro de você. Você não pode, em hipótese alguma, ceder para o meio exterior aquilo que você não quer que esteja dentro do seu interior. Medita nisso que o resultado é fantástico. Tá bom? Quem mais? Vamos lá? Mais ninguém? Tipo assim, você não vai falar dessa porra da astrologia lá? Não, Você deu. Eu não ia descarregar. Eu ia ficar lá enrolado um tempão ainda. E se você tivesse quebrado isso,
antes. Você consegue fazer isso depois? Difícil. É que eu conheço alguns ciclos astrológicos, etc., que eu tenho os meus estudos. Eu leio sobre isso desde os meus 12 anos, 13 anos de idade. Então eu sabia que até próximo dos meus 20 anos de idade eu tinha que viver aquilo. Eu sabia. Se eu quebrasse antes, vamos supor que eu quebrasse 3 anos antes, por mais que eu conseguisse me libertar, num determinado momento esses 3 anos ia ser cobrado de mim de uma determinada forma, que eu ia ter que voltar e descarregar. Você não ia conseguir cumprir o poder material? Não ia. Que eu comecei inclusive por baixo, que eu ia dar uma continuidade no que eles já tinham como família. Eles trouxeram a refrigeração da Europa para o Brasil. Todas essas empresas de refrigeração eram tudo associado à minha família. Brastemp, Prosdós, Eletro, tudo. Eu falei, não. Eu vou dar aula para meia dúzia de astrologia em casa. Só que eu, perseverante, eu sou eu e vou ser feliz com isso que eu determinei para mim. Eu não vou ser um coxinha infeliz. Entendeu? E eu mantive essa perseverança e hoje, eu provei que eu estava no caminho certo. Porque eu aliei a felicidade, ou ser eu mesmo, com o meu propósito inabalável sempre. E as coisas foram se abrindo. Abrindo. Até hoje estão abrindo. Com 50 anos e tudo está sendo aberto para mim ainda. Quando eu mentalizo um pouquinho, está ali. Mas por quê? Porque eu transformo isso em coisas coletivas, principalmente na atualidade. Eu dificilmente recebo uma informação, alguma coisa e eu não compartilho. Se quer que algo seja divulgado, fala comigo. Se quer algum segredo, não fale comigo, porque eu divulgo. Eu até brinco com a minha divindade. Eu falo, não fala, não deixa eu intuir, vocês sabem que eu vou falar. Não, eu falo mesmo, eu vou abrir a boca. É melhor não falar para mim, tá? Então vem eu solto, é para soltar mesmo. Mas também porque você não deve aqueles 3 anos ali. Não devo nada. Eu cumpri direitinho. Tá certo? Quem mais? Mais ninguém? Então vamos entrar na astrologia agora. Agora é astrologia. Cada um tem os seus setores direitinho. Acho que aqui nem eu sei mais o que é isso aqui. Quanto mais vocês. Mas, gente, de verdade, agora, 10 segundos para fechar isso aqui e entrar na astrologia. Não vai adiantar nada a astrologia se você não trabalhar isso aqui. Continuar com as suas autossabotagens. Não funciona. Ficou claro isso? Então, beleza. Então, vamos apagar agora e vamos trabalhar a parte da astrologia. Que agora eu vou fazer uma leitura no mapa do Ano Novo Astrológico. Está todo mundo aqui? Quem está aqui no meu site, inscrito, vocês recebem? É bom vocês me darem um feedback. Alguém se inscreveu aqui e recebe? Ou alguém se inscreveu e não recebe? Tem? Por que acontece? Deixa eu explicar, que é bom para vocês saberem. Vocês recebem e-mails que o pessoal dispara. A maioria é conteúdo, não é? Vocês já viram o blog, a transcrição dos vídeos de astrologia e tarô que eles mandam? Quem faz está ali atrás, por um acaso, se chama Lu. Se tiver muito erro de português e tudo, pode pegar, que é ela que faz. A gente procura passar mais conteúdo, mas se você deixa de abrir o e-mail, depois de uma certa quantidade você sai no mailing, deu para entender? Porque o sistema entende que você não se interessa mais. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, se você quiser receber, acessa o site ali e clica aqui no boxezinho ali e se inscreve. Tá bom? Vai ter podcast. Vai ter podcast. Alguém escuta podcast aqui? Vai, levanta a mão. Vocês utilizam qual meio? Qual meio que vocês utilizam? Spotify. Google? Aí, ó, do Google. Tá vendo, Lu? Alguém mais? Ó, vocês estão ajudando a Lu aí. Que vai ser mais uma parte do trabalho dela aí. Né? Então a gente vai começar a soltar um monte de podcast. O que vai ser? Todas as palestras que a gente faz, só que a gente vai colocar o áudio e você vai poder ouvir. Né? Não precisa ficar aquela coisa de vídeo e olhando, né? É isso aí. Tem que atuar, né?
uma divulgaçãozinha rápida. Nessa quarta-feira, às 22 horas, eu vou estar no 89 FM. Sabe a Rádio Rock? Falando de astrologia e rock. É ao vivo. Quando eles falaram assim, alguém quer falar com o Newton Schultz? Manda aqui um hashtag aí, me ajuda para não deixar eu sozinho lá, pelo amor de Deus. Ninguém escreve. Ninguém quer falar com você, eu sei. Mas também não vai chegar, Schultz, aproveitando que você está aí no 89, fala de projeção material, não vou fazer isso. Pega alguma coisa do tema ali, tá bom? Brincadeira, tá bom? Vamos lá então, Astrologia 2020, parte material. Vamos entender agora a leitura dessa preparação. Então já coloco como primeiro ponto o desenvolvimento vibracional da fluência material, que são, como todo mundo entendeu, 5 passos, certo? Tá bom? Agora entra a aplicação da astrologia. Leitura do mapa do Ano Novo Astrológico. Leitura do mapa do Ano Novo Astrológico. Vamos explicar o que é isso. O ano, para quem acredita em astrologia, começa sempre quando o Sol, esse é o símbolo do Sol, o Sol astrológico ingressa a 0 grau do signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Isso é para todos, independente do signo. E isso este ano vai ocorrer dia 20 de março. 20 de março, quando o Sol entra no signo astrológico de Áries. E esse mapa do Ano Novo Astrológico, ele vai trazer uma renovação para todo mundo. Este é o verdadeiro Ano Novo, que a gente celebra o Ano Novo, que é o Ano Novo profano, de 31 de dezembro para 1 de janeiro. A gente celebra, principalmente quem gosta das energias astrológicas, errado. Porque é um calendário gregoriano baseado em coisas romanas de 2000 anos atrás. Então nós precisamos entender que o verdadeiro Ano Novo Astrológico é esse, quando existe um impulso do quê? De renovação. Por isso que Áries representa o signo da iniciativa, o signo da tomada de atitude, porque ele traz essa força de renovação. Então existe um mapa que este ano cairá dia 20/3, se o ascendente é Capricórnio, possivelmente será Câncer aqui, será mais ou menos próximo à meia-noite que isso vai ocorrer. Porque o ascendente do Ano Novo Astrológico é Capricórnio. E se você fizer a cruz, aqui você tem Áries. Então o Ano Novo Astrológico cairá nas imediações de próximo, eu não vi o horário, estou devendo isso para vocês, próximo a 0 horas. E aqui no ascendente em Capricórnio vai estar Marte, Júpiter, Saturno e Plutão. E aqui na casa do setor financeiro, quem vai estar? Aquário, junto com a energia da Lua. Então esta é a configuração do mapa do Ano Novo Astrológico. Aquário é regido pela energia de Saturno, que está em Capricórnio com a força do ascendente. Se você pegar o regente moderno, como dizem os astrólogos, e eu não gosto, vai cair em Touro, que é Urano, no setor 5. Então, antes de eu fazer a projeção para todo mundo, vamos falar um pouquinho dessa configuração, que seria, assim, de uma forma geral, para todo mundo, astrológica, independente dos seus setores. Os seus setores vêm depois do entendimento dessa força. Todo mundo entendeu ou não? Fala que não. Entendeu? Não conseguiram entender? Então, vou explicar de novo. Eu vou fazer a leitura do mapa do Ano Novo Astrológico. Isto é para
Todos. Independente do que está anotadinho aí. Então você não se preocupa com as suas anotações. Pega o que eu vou falar, que é para todos. Depois que você entendeu essa energia que é para todos, aí eu vou fazer o que no final? Aí sim eu projeto como essa energia possivelmente, no sentido pessoal e individual, trabalha contigo. Melhorou agora? Sim. Melhorou agora? Todo mundo entendeu? Então vamos fazer a leitura. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá bom. Vocês lembram que no primeiro passo, eu falei que para o desenvolvimento da energia causal espiritual teríamos que ser aquarianos? Quem lembra disso? O que é ser aquariano? Lembra do que eu falei? Vamos ver quem lembra. Pensar no coletivo. Então, ó, de novo, hein? Como casa e faz a linguagem para trabalhar junto com isso aqui. Pensamento coletivo, humanitário, isso é um aquário extremamente bem resolvido, né? Humanitário, fraterno. Então essas energias, lembra da história que eu contei para vocês? Que eu me comprometi de sempre que eu tivesse um montante, eu faria uma doação. Antes de ganhar eu já me comprometi. Mas me comprometi tipo assim de boa. Se ganhar tanto, vão ganhar pouco. Se eu ganhar bastante, eu vou ganhar muito. E realmente eu fiz, né? E faço até hoje isso. Então essa energia que está permeando tudo. Mas agora, como eu estou trazendo mais para a nossa realidade, eu vou dar um ponto para a energia de aquário. Presta atenção. Aquário é a energia mental fixa. Ele é um signo fixo na astrologia. O que é um signo fixo? É um signo de assimilação. Vamos entender o que seria um padrão mental fixo associado a aquário. Se ele fixar um conhecimento bom, ele é o signo que mais tem propriedade de deixar aquilo gravado dentro dele como um bom conhecimento, como nenhum outro. Por isso que quando um aquariano normalmente ele é bem resolvido e informado, normalmente eles são muito inteligentes. Daí que o pessoal associa a futuro e no tecnologia, não é isso que colocam? Nós somos os nerds dos infernos. Eu tenho um irmão aquariano, que é um CEO aí. Digo para vocês, alguém já se defrontou com um aquariano desse tipo que eu falei? Normalmente eles não são inteligentes ou não? Mas se ele resolver colocar um conhecimento que não tem nada a ver na cachola dele, olha, mas é um dos signos mentais mais teimosos e terríveis e cabeça dura que existe. Quem é você quando a gente fala de dinheiro nesses dois pontos? O que eu recomendei para vocês? Que você faça o quê? Se informe, obtenha informações. Agora continua. Fixe, assimile esse conhecimento. Isso está sendo cobrado. Quem não tem conteúdo e conhecimento vai começar a perder dinheiro esse ano. Que estiver, quer ver no quê? Já vou até colocar as palavras. Numa rotina e não se renova. Sabe? Arroz, feijão, papai e mamãe não muda. Vai, pede para a esposa vir de enfermeira, sei lá. Rotina. E fica nessa rotina, nesse mesmismo. Por isso que aquário normalmente representa o que também? A rebeldia, a inovação, a liberdade. Eles gostam de ser diferente. Compra um Armani, mas vai de All-Star sujo. É mais uma coisa aquariana, é assim. Eles, se não for um pouco diferente, eles não são aquarianos. Não são assim? É da natureza deles. Então o que eu estou pensando para vocês? Não trabalhe, quando falar de todos aqueles pontos que eu falei, uma coisa rotineira, uma coisa sempre igual. Olha para frente, tenha um conteúdo bem assimilado dentro de você, resoluto, seja bom naquilo que você definiu ser bom, informado, visionário, futurista, diferente. Não seja mais um no meio de um montão. Seja você, seja diferente. Arrisque um pouquinho mais, ouse um pouquinho mais. São palavras ligadas à energia aquariana, mas ousar com conteúdo e uma energia muito bem resoluta dentro de você. Não é, vou brincar, é um rebelde com causa, não é um rebelde sem causa. Conseguiram entender? Você tem que pensar dessa forma no sentido financeiro. Isso vai ser exigido. Quer ver como essa quebra de padrão existe?
Muitos astrólogos falam que o regente de Aquário é Urano. Urano está onde? Em Touro, que é o signo do conservadorismo. Então, a hora de quebrar o conservadorismo é agora. E na minha visão pessoal, olha como eu faço o fechamento. É inicialmente ter aquele pensamento coletivo, fraterno e humanitário quando se fala disso aqui. Não egóico, no sentido de obter por egoísmo, sem nenhum propósito. Isso começa a ser cobrado da humanidade aqui, ó. Por isso que vai ter esse monte de planeta que um dos regentes de Aquário é Saturno, em Capricórnio, que pede o quê? Seriedade, compromisso e disciplina em ser coletivo, humanitário e fraterno e firme em um propósito de um mundo melhor. Se vocês não desenvolverem esse padrão, te garanto que não conseguem nenhuma fluência material. Mas, se você colocar essas energias bem resolvidas dentro de você, é como se fosse um passe de mágica. As coisas começam a acontecer. Não estou falando que você, no dia seguinte você está rico. Mas as coisas começam a se abrir para que a fluência venha. Mas agora vem a dica.